Quero convidar você a abrir a palavra do Senhor nosso Deus, no texto de 1 Pedro, capítulo 1. Nós vamos ler de 1 a 12. Ressalto que nós iremos iniciar uma série de mensagens sobre 1 Pedro. Queremos concluir 1 Pedro até o final do ano. Então, mas tem bastante. Mas tem aniversário da igreja, tem missões, tem toda uma caminhada aí. Nós vamos concluí-lo com certeza até o final do ano. Já estudamos Efésios, e Efésios foi surpreendente, né? Foi algo muito legal, muito bom. Estudar a Bíblia sistematicamente é algo importantíssimo para o nosso crescimento. Vamos aí, 1 Pedro de 1 a 12, eu vou ler os versículos ímpares e a igreja vai ler os versículos pares. Então diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Betíria. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a qual os outros desejaram. Investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiam. Amém. Vamos orar. Pai de amor, nós lemos a Tua palavra. Nosso desejo é que o Senhor fale aos nossos corações e que nós venhamos receber essa palavra como palavra do Senhor e assim praticá-la no nosso dia a dia, na nossa caminhada, em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós oramos e agradecemos. Amém, Pai. Meus amados, introduzindo a nossa mensagem dessa noite, o autor dessa carta é Pedro. Pedro é quem escreve
E não é surpresa para ninguém, né? A carta de a 1 Pedro, 2 Pedro, e assim ele o faz. Ele faz no ano mais ou menos de 63 a 68 depois de Cristo. Por que não temos essa certeza de qual tempo, o momento que foi escrito? Foi escrito depois do ano 63 e antes de 68, porque em 68 Nero se suicida. E aqui, segundo a tradição, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo por Nero nos arredores de Roma. Então aqui há um contexto histórico para dizer e para nos mostrar que foi depois de 63 e antes de 68 depois de Cristo. Ou seja, Pedro já estava bem de idade, já estava uma caminhada, e ele escreve essa carta. O local que ele foi escrito fala da Babilônia. Mas aqui tem um problema muito sério para a gente pensar. Mas qual Babilônia? Porque tinha três fontes de referência à Babilônia. Primeiro, era uma cidade que ficava ao norte do Egito, que chamava Babilônia. A segunda ficava no Oriente, junto ao rio Eufrates, na Mesopotâmia. E a terceira, que é a melhor hipótese do local que é escrito, é Roma, mas usado como uma figura de linguagem, uma linguagem metafórica, é um código para se referir a Roma, chamando-a de Babilônia. O apóstolo João vai dizer isso quando escreve também, dessa mesma forma, quando escreve a carta aos Apocalipse, se referindo a Roma como a Babilônia. Então, quando você olha lá Apocalipse, e está escrito a Babilônia, ele está se referindo não a uma cidade chamada Babilônia, mas a Roma, que era a Babilônia da época. E ele escreve para as igrejas da Ásia Menor, onde Paulo não havia ido evangelizar. E se nós vamos olhar nas Escrituras, no contexto histórico, nós vamos ver que eles dividiam. Onde Paulo ia, Pedro não ia, ele ia em outro lugar. Por quê? Porque a demanda era alta e eles não queriam lançar um fundamento em cima do outro fundamento que o outro apóstolo havia lançado. Então, como a demanda é grande, eu vou para outro lugar. E ele escreve essa carta para a Ásia Menor, direcionando para uma região que Paulo não passou. E ali essa carta vai correndo às igrejas da região, instruindo esses irmãos na fé, na graça e no amor. Veja só o versículo 1. Quem escreve? Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Devemos lembrar que a carta foi escrita em pergaminhos, em forma de rolo. Era um couro que era enrolado e assim escrevia a carta, ele ia escrevendo a carta. Então, por isso é muito comum, naquela época, já direcionar quem escreve e para quem escreve, para não precisar ler toda a carta ou desenrolar todo o pergaminho, para depois encontrar quem escreveu no final da carta assinando. Então é muito comum a carta iniciar Paulo, Pedro, João, que já logo no começo da carta, e assim Pedro faz. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. E ele está aqui trazendo essa referência. E ele já vai dizer para quem está escrevendo e para quem está escrevendo. Pedro faz a sua apresentação como apóstolo de Jesus Cristo. O apóstolo de Jesus Cristo. A autoridade de Pedro não era proveniente de si, não estava em si mesmo, não estava naquilo que ele estava falando por si mesmo, mas de Cristo, o Filho de Deus, o enviado do Deus vivo, o Cristo, o enviado. Por isso ele já começa trazendo a autoridade que é dada a ele, por isso ele fala, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo.
A autoridade que é dada aos seus escritos não é porque ele andou com Jesus, não é porque ele tinha um conhecimento vasto dos mistérios divinos. Não, porque ele foi chamado por Cristo Jesus e assim o faz com a autoridade apostólica dada por Cristo Jesus a ele. É interessante que muitos hoje aí nas denominações, nós vemos apóstolos no nosso tempo, pai apóstolo, né? Pai apóstolo, nós temos apóstolos, aí já vem um grau um pouquinho maior, pai apóstolos. Mas calma aí, isso é bíblico? Isso não é bíblico. Biblicamente, uma pessoa não tem autoridade para nomear alguém apóstolo, ou para se autonomear apóstolo. Eu, apóstolo Otoniel, não tenho essa autoridade. Mas, biblicamente também, nenhuma denominação pode constituir alguém como apóstolo. Porque quem constitui esse apóstolo é Jesus Cristo. É Cristo Jesus que nomeou essas pessoas como apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Essa é uma prerrogativa exclusiva de Cristo Jesus, o ungido, quem unge esse como apóstolo. O apóstolo Paulo é o apóstolo tardio e ele recebe esse chamado quando está indo para prender cristãos e ter um encontro com o Cristo Jesus no caminho. E assim ele é chamado por Cristo Jesus, é o último dos apóstolos. É o último dos apóstolos. A ideia aqui é que esse ungido, o Cristo Jesus, é quem coloca, quem unge e quem nomeia os seus apóstolos. Pedro é apóstolo do Cristo, do ungido, do Messias, do enviado de Jesus Cristo. O destinatários, e veja só o versículo 1, ele continua. Aos eleitos que são forasteiros da dispersão do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Betínia. Olha aí. Então está nomeado esses da região qual eles estavam classificando. Com a morte de Estevão, em Atos dos Apóstolos, no início de Atos dos Apóstolos, muitos cristãos foram espalhados. Estevão é eleito novo diácono. Agora esse Estevão é apedrejado até por acordo do apóstolo Paulo, naquela ocasião Saulo, antes da sua conversão, e agora ele sai, a igreja sai em dispersão. Nós chamamos isso de judaísmo da dispersão. A igreja é espalhada por muitos lugares e é espalhada por causa da perseguição e o perigo de morte. A perseguição e o perigo de morte. A igreja queria ficar parada, concentrada em um único lugar, mas agora vem a perseguição e essa morte do Estevão é um marco na história da igreja primitiva, da igreja no seu nascedouro aqui, e ela sai dispersa indo pregar o evangelho para todos os lugares. Então ele está escrevendo a essas igrejas, a igreja da Galácia, a igreja da Capadócia, da Ásia e da Betínia. Com a morte de Estevão, essas igrejas, esse povo sai para essa região toda para pregar o evangelho e ser testemunha nesse lugar. Então a palavra do Senhor Deus agora está indo através do apóstolo Pedro, alcançando essas pessoas que lá estavam e direcionando essas pessoas para viver na graça e no amor do Senhor Jesus Cristo. Mas ele fala outra coisa muito importante aqui. Ele fala dos eleitos de Deus, dispersos do mundo. Contudo, os seus nomes estão nos céus, estão escritos nos céus. Esses irmãos eram dispersos, esses irmãos foram espalhados, esses irmãos foram esparramados por aquela região, sem terra, sem casa, sem uma nação para dizer sua. Mas contudo, e porém, portanto, o nome deles não foram apagados do livro da vida. Pelo contrário, estava lá.
Eles não tinham uma terra nesse mundo, mas ele tinha uma terra onde a traça e a ferrugem não corrói, onde ladrões não escavam e não roubam. Sim, o nome deles estava nos céus. E assim, esse povo que era espalhado pela terra, mas eram eleitos de Deus para a glória do Senhor Jesus Cristo. Sim, aqueles que estão longe da sua terra, esses não estão longe do Senhor. Sim, aqueles que estão espalhados pelo mundo, os nossos missionários, os nossos estrangeiros, né? Os nossos que não são dessa terra, mas estão aqui. Esses estão no Senhor e glorificam o nome do Senhor. Eles não tinham uma cidade para dizer sua, mas caminhavam para a cidade santa, a Nova Jerusalém. Talvez você se assemelhe com isso. Eu não sei quantos aqui são paulistas ou são andreenses, mas nós sabemos, independente de se a tua terra é aqui, se você nasceu aqui ou não nasceu aqui, se você tem Cristo, o teu nome está no livro da vida. A tua terra é a terra celestial, e por fé nós lutamos e assim conquistamos o amor de Deus através de Cristo Jesus. Sim, por isso nós somos eleitos por Deus para como cristãos forasteiros nesse mundo. Esse mundo não é o nosso lar, nós estamos de passagem nessa terra. Estamos de passagem nessa terra para glorificar o nome do Senhor. Assim como 1 Pedro capítulo 2, versículo 11, fala assim: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois. Exorto como peregrinos e forasteiros que sois. Nós somos forasteiros nessa terra. Nós estamos aqui, mas nós não somos aqui. Nós devemos olhar a essa caminhada, a esse tempo, não como o fim aqui, e com o fim nessa terra, com a finalidade nessa terra e com o propósito dessa terra, mas olharmos o mundo eternal, aquilo que o Senhor Deus tem para nós, a salvação pela fé dada por Cristo Jesus a cada coração. Se você se limita a essa terra, ao viver e ao comer dessa terra, ao vencer até o dia 5º do mês, né? Até o dia útil, até o 5º dia útil do mês, você está vivendo limitado a esse tempo que é passageiro, que é pequeno e que é fútil. Nossa vida não é do mês a mês, mas nossa vida é olhar aquilo que está na eternidade, que é infinitamente melhor. Infinitamente melhor. Nosso tema, a salvação pela fé, em primeiro lugar, é a fonte e a natureza da salvação. A fonte e a natureza da salvação. Veja só, versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Uma viva esperança. Uma viva esperança. Isso aqui é uma doxologia. Não começa com o homem, mas começa com Deus. Não nasce nas necessidades, mas nasce com o louvor a Deus. Com o louvor a Deus. Por isso ele fala assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito, bendito Ele. Segundo a sua muita misericórdia. O que Ele fez? Segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou. Veio uma ação de Deus em nosso coração, e nos confrontando, nos regenerando, nos fazendo de novo. Para o quê? Não uma morta esperança, mas uma viva esperança. Uma viva esperança. Pedro louva a Deus por sua salvação. A salvação não é algo simples, é algo exclusivo de Deus. Talvez você tenha tido um momento, um encontro com o Senhor Jesus Cristo, um momento que marcou a sua vida, um momento onde você foi a alguma igreja, tinha um pregador dizendo: aceite a Jesus como seu Salvador, e você ergueu a sua mão, foi na frente, fez uma oração silenciosa, e você teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo, Ele entrou na sua vida.
E glória a Deus por isso. Mas não é você que aceita Ele, é Ele que te chama. É Ele que te chama. Vinde a mim, benditos do meu Pai. Aquele que o Pai me der, de forma nenhuma eu lançarei fora, disse Jesus. A palavra do Senhor Deus vem ao nosso encontro, a nos levar à salvação que Ele dá livremente. Não é porque um dia você ergueu a mão, porque você fez uma oração, ou porque você veio à frente, ou nada disso. É porque Deus, na sua grandeza, majestade e glória, veio até você e tirou da escravidão do pecado e te deu vida, porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Meus amados, nós podemos nos achegar diante do Senhor, porque Ele se achega até nós. Podemos nos achegar a Deus para apresentar as nossas dores, lutas, lágrimas e percas. Mas nada disso se compara com a salvação que vem do Senhor nosso Deus para ao nosso encontro. Devemos sempre olhar para o Senhor, levantar nossos olhos aos céus e com o coração grato exaltar a Deus, porque Ele nos amou primeiro. Você já agradeceu pela sua salvação hoje? Você já agradeceu pelo sangue de Cristo Jesus ter te lavado você de todo o pecado? Ah, mas pastor, ainda não tive esse momento com o Senhor Jesus Cristo. Então tenha. Tenha, porque os dias se aproximam, os dias são maus, os dias estão chegando ao final. Tenha, porque Ele tem condições, Ele é o único que pode nos regenerar para uma viva esperança. Se a tua esperança é o candidato A ou B vencer nas eleições, a tua esperança está muito ruim. Vamos dizer a verdade, a tua esperança está muito pequena, está limitada a homens, a filosofias, a pensamentos. Não é isso que deve manter a nossa esperança viva. A nossa esperança está no Senhor. A nossa esperança não está em uma promoção, em um resultado de um exame, em uma consulta médica ou algo semelhante. Quem ressuscitou e quem morreu para nos salvar foi o Senhor Jesus Cristo, que vive e reina sobre todas as coisas. Ele é quem tem poder para nos refazer de novo. A regeneração é realizada pelo Espírito Santo em nós. O Espírito Santo muda a nossa vontade, muda de dentro para fora. Como Ele faz? Com um novo coração. Vos darei um novo coração, com uma nova mente, uma nova vida. Essa é a regeneração do Senhor Jesus Cristo, e Ele faz isso em nossa vida. Quando nós nascemos pelo domínio do pecado, vivemos sob o domínio do pecado. O bebezinho mais bonitinho que você encontrar na sua vida, o bebezinho mais comportado que você encontrar na sua vida, o melhor bebezinho que não chora, que não tem cólica, não tem nada disso. Mas nada disso se compara, porque ela ainda assim continua sendo pecadora. Mesmo sendo bonitinha, comportada ou bagunceira, ela ainda é pecadora. E necessita da graça do Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo entra em nosso coração, Ele nos regenera, trazendo uma nova vida. Cristo muda quem somos, e Ele faz o nosso coração mudar e nos transformar. A regeneração é uma nova vida. Os regenerados são filhos de Deus, ou seja, são membros da família de Deus. Veja só Efésios capítulo 2, versículo 19. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas o quê? O quê? Concidadãos dos santos. E sois do quê? Da família de Deus. Olha só, você não é mais um estrangeiro solto pelo esse mundo afora.
Você não é mais um desconhecido. Quem está no Senhor Jesus não é mais um desconhecido. Ainda continua na caminhada rumo aos céus. Nós estamos nessa caminhada. Nessa caminhada vai ter sol escaldante. Nessa caminhada vai ter dificuldade, vai ter dores, vai ter esporão no pé, né? Esporão no pé é coisa terrível, gente. É coisa difícil de viver, né? Estou lutando com o meu aqui já tem uns 3 meses. Mas logo vai sarar, em nome de Jesus. Mas, meus amados, nada disso se compara à bênção de ser da família do Senhor. Nada disso pode mudar a nossa condição de sermos cidadãos dos céus. Dessa nova Canaã, sois da família de Deus. Fomos regenerados e salvos. Nós temos agora uma relação de pai e filhos com o Senhor Deus. E aí isso fica muito bem claro lá em João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, o quê? Os que creem no seu nome. Todos são filhos de Deus, meus irmãos? Não todos são filhos de Deus de forma nenhuma. Talvez você já tenha dito, não, mas todos são filhos de Deus. Não, todos não são filhos de Deus, não. Quem que é filho de Deus? Todos quem o receberam. Todos os quem os receberam são filhos do Senhor, os outros todos são criaturas do Senhor. Você pode ser um filho do Senhor, Deus. O irmão de Cristo Jesus. Jesus é o nosso irmão, o Deus eterno. A salvação pela fé, em segundo lugar, é a herança dos salvos. A herança dos salvos. Os salvos agora, eles são filhos. Tem o quê? A herança. A herança. Diga de passagem, se os teus pais morrerem e tiverem uma herança positiva, um recurso, você recebe a herança, certo? Sim? Você recebe um dinheiro, sim? Ok? Tudo bem? Mas se teu pai tiver uma dívida, você também herda a dívida. Você tem que pedir para ele te desertar antes, né? Me deserta, pai. Por favor, me deserta antes. Mas você herda a dívida. Nós nascemos pecadores e com uma dívida enorme. Mas quando a nossa paternidade é mudada, agora sai da condenação e vai para a vida. E agora nós temos a herança dos salvos. Está lá no capítulo 1, versículo 4. Capítulo 1, versículo 4 de 1 Pedro. Fala assim, para uma herança, o quê? Incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Agora é uma herança que não é pequena, que não é fraca, não é falha, não acaba logo ali, não é um recurso que você vai ir para algum lugar e vai gastar esse dinheiro, vai gastar esse recurso e vai terminar. Não, é na eternidade, foi realizada no tempo de Deus e com uma recompensa futura. O teu nome não foi escrito quando você teve um encontro com o Senhor Jesus, ou disse, eu aceito o Senhor Jesus. Pelo contrário, o teu nome foi escrito na eternidade nesse livro da vida. E o Senhor Deus realiza no seu tempo essa conversão nos nossos corações. Quem é eleito do Senhor, esse vai se encontrar com o Senhor e vai ter o coração transformado pelo Senhor nosso Deus. E não tem corretivo nenhum que pode apagar o nosso nome do livro da vida. Não tem pecado nenhum que você possa cometer que vai apagar o teu nome do livro da vida. Muitos creem que existe uma perca da salvação de forma nenhuma. E Deus, o que Deus dá, Deus não tira, Deus não rouba, Deus não volta atrás, porque Deus não é homem para que volte atrás, e nem filho do homem para que se arrependa. Mas o Deus eterno é o Deus que cumpre os seus planos na minha vida e na sua vida. E Ele dá uma herança
incorruptível, o qual os eleitos recebem da bondosa mão do Senhor. Mas, pastor, e se eu pecar, o que vai acontecer comigo? Deus vai te punir como um pai amoroso que ama o seu filho, e por isso a palavra de Deus fala que o pai que ama corrige o seu filho, e vai atrás de você, e vai te moer, e vai te prender, e vai te corrigir, mesmo com dor, para que você volte ao Senhor Jesus Cristo. Talvez o seu coração esteja correndo do Senhor, mas o Senhor está te buscando, te chamando para perto, porque Ele te ama. Ele quer consertar a sua vida com o amor eterno que Ele dá, para que você receba de forma graciosa essa herança vinda dos céus para você. Para você, filho amado, que tem esse Jesus na sua vida e no seu coração, uma recompensa que não é nessa vida, é no futuro. Talvez você esteja pensando em comer o melhor dessa terra. É bom comer o melhor dessa terra. É bom ir num bom restaurante, uma boa churrascaria, né? Eu gosto de churrascaria, eu sou muito carnívoro, eu gosto de churrascaria. Mas o melhor dessa terra não pode se comparar, de forma nenhuma, com o que está por vir. Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou na mente, no pensamento, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Coisas boas dessa terra, Sérgio, não é nada perante o que Deus tem para nós. Por isso devemos olhar para o futuro. Os que foram eleitos por Deus recebem o lavar pelo sangue de Cristo Jesus, mas também a santificação pelo Espírito, a regeneração e o resgate para uma nova vida, uma esperança viva, com uma promessa de uma herança gloriosa, uma promessa de um futuro. A herança que está reservada para os salvos é incorruptível, é imaculada, é imarcessível. Não se perece, não se acaba, não apodrece, não se acaba e não pode se destruir. É imaculada porque é sem mácula, algo totalmente limpo, sem sujeira ou contaminação. É imarcessível porque é inalterável. E aqui nós podemos dar um exemplo. Pensa em uma flor que sempre está linda e que nunca murcha. Ela sempre está linda e radiante. Nunca perde o seu valor. Imarcessível é isso. Não muda. Uma rosa que você dá para alguém e logo ela está murcha. Mas se ela for uma rosa imarcessível, ela vai sempre ficar linda, cheirosa, ali radiante, embelezando o seu ambiente. Imarcessível é inalterável. Aquilo que é bom continua sendo bom até o final. Também a salvação pela fé, em terceiro e último lugar, é onde está guardado a salvação. Aonde está guardada a salvação? E aí vamos ver o versículo 5. Fala assim: que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Como podemos saber que vamos ser salvos e que nós não vamos perder a salvação? Porque a nossa salvação não está guardada pelo quão eu consigo me segurar em Deus. Muitas pessoas estão tentando manter-se no Senhor como andar em uma lotação, em um trem, em um ônibus que faz os trajetos e vai puxando para cá e ele segura para lá, e ele vai para cá e ele segura aqui, ele tenta se segurar de qualquer forma. Não é assim. Quem nos segura e quem nos mantém salvo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Porque se fosse eu e você, nós iríamos largar isso rapidamente. Mas a nossa salvação não está com base em nós, mas a base está guardada no Senhor Deus. Como podemos saber que a salvação não se perderá?
Sabemos, porque não está na minha força, o qual eu consigo me segurar. Porque a salvação está no Senhor, que fez o céu e a terra e tudo que existe, e nada pode abalar o nosso Deus. Como eu sei que não vou perder a salvação, você não vai perder a salvação, porque o Senhor Deus está contigo e Ele te sustenta com a sua mão forte, com o seu poder. Tem pessoas que vivem perdendo e ganhando a salvação a cada dia. Perde e ganha a salvação todos os dias. Eu perdi minha salvação, agora não pode, tem que voltar ao Senhor. Pede perdão, volta para o Senhor. Deus, ganhei minha salvação de volta. E aí o Senhor Deus fica, apago ou escrevo. Apago ou escrevo no livro da vida. Não existe isso no Senhor, meus irmãos. Deus escreveu na eternidade o nosso nome lá. E está lá o nosso nome, né, com a letra maiúscula, guardada pelo Senhor nosso Deus. Com a pandemia, muitos ficaram com medo da morte. Muitos ficaram atemorizados com a morte. Se eu morrer, para onde eu vou? O que vai acontecer comigo? Se você morrer com Cristo, e porque teve Cristo no seu coração, Ele não vai te abandonar em momento nenhum. Não importa a dor, não importa o sofrimento, não importa as lágrimas, não importa o que você está passando nessa vida, o Senhor está contigo. E é para você buscar agradar o Senhor nosso Deus. Ah, mas se eu não quero agradar a Deus, então você não é salvo. Então você não é salvo. Porque aquele que é salvo quer agradar o seu Senhor. Aquele que é salvo quer agradar o Senhor. Mas pastor, se eu viver pecando, é porque você não é salvo. Porque você precisa do Senhor Jesus Cristo como o Senhor da sua vida. Você precisa desse Senhor para ter essa salvação e essa certeza da salvação. Não porque você não entende a salvação, mas é porque você não tem Deus. Porque aqueles que têm Deus querem agradar a Deus e andar com Deus e continuar amando a Deus a cada dia, e cada dia pecando menos, porque esse é do Senhor e no Senhor permanece. Deus garante a nossa salvação. Sois guardado pelo poder de Deus. Sois guardado pelo poder de Deus. Não é o pastor Otoniel, não é a igreja presbiteriana Maranata, não é a igreja presbiteriana do Brasil. Nós somos guardados pelo poder de Deus, meus irmãos. Glórias ao nome do Senhor. Nós somos fortalecidos pelo poder de Deus. A nossa fragilidade não nos limita à nossa salvação. Pelo contrário, Deus é quem nos guarda e nos dá a segurança da salvação. Deus é a tua segurança. Nada nessa vida tem poder para arrancar você dos braços do Senhor. Nada nessa vida tem poder para arrancar você dos braços do Senhor Jesus. Não tem exames, não tem consulta médica, não tem laudos, não tem desempregos, não tem desacordos nessa vida que pode arrancar você dos braços do teu Salvador. Continue firme nessa fé. Tenha certeza da salvação. A fé salvadora é para transformar o nosso coração. Sois guardados pela fé, pelo poder de Deus mediante a fé. A fé é o instrumento da nossa salvação. Ela não é o nosso mérito da salvação, mas sim, Deus usa pela fé, vindo de Deus ao nosso coração para nos salvar. A fé é a mão que se estende para receber o presente da salvação. Concluindo a nossa mensagem dessa noite, quero ler o versículo 6. Fala assim: nisso exultai, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. E aqui ele fala por várias, o quê? Provações. A provação não é uma só. Não tem uma pequena provação. Vai ter o que nessa vida? Várias. Várias o quê? Bênçãos? Sim, também. Mas ele fala provações. Ele fala lutas. Ele fala momentos de prova. Momento de prova. E todos nós passamos momentos de prova. Várias. Aqui significa diversas cores. Ou
policromáticas, diversas cores. E esse várias, a ideia é essa, diversas cores. Vai vir provações de todo quanto é canto e de várias formas. Essa é a ideia. Mas veja só o que está escrito aqui também. 1 Pedro 4,10. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Presta atenção nisso. A multiforme graça de Deus, multiforme, que está classificando a graça de Deus, também é a mesma palavra que ele usou para dizer várias. É a mesma palavra, que tem também o mesmo sentido, diversas cores, policromáticas. Da mesma forma que agora ele diz que as provações têm várias cores, várias formas, vários jeitos. O apóstolo Pedro está dizendo que essa mesma graça do Senhor nosso Deus tem várias cores, são policromáticas. E o que isso nós entendemos? Entendemos que sim, por cada dificuldade que nós passamos, por cada provação que nós vivemos, existe uma graça do Senhor nosso Deus vindo ao nosso encontro. Existe o favor divino do Senhor vindo a cada um de nós. Não existe um monte de provação e apenas uma graça vindo sobre nós. Não existe um monte de provações, mas para cada provação tem uma graça do Senhor. Tem um favor de Deus para nos manter firmes e inabaláveis no Senhor Jesus Cristo. Meus amados, as provações são passageiras, mas a graça de Deus é permanente sobre nós. Deus não nos abandona, não porque merecemos, porque a graça é um dom imerecido. Nós não merecemos, mas Ele nos dá. Nós não merecemos, mas Ele vem até nós para nos agraciar. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo. No presente, por breve tempo. As provações são passageiras, são breves. Por decreto divino, essas provações não vão durar para sempre. Um dia vai passar, um dia vai terminar. Essas provações não são eternas, mas o que é eterno está em Cristo Jesus. Veja o versículo 8. A quem não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria, indivisível e cheia de glória. E cheia de glória. Amém a Cristo. Mesmo passando por momentos difíceis, por fornalhas, devemos dar amém a Cristo. Creia em Cristo. O cristão é salvo pela fé, vive pela fé, vence pela fé e anda pela fé. Mas também devemos nos alegrar em Cristo Jesus, porque Ele nos mantém firmes e fortalecidos nessa graça que é maravilhosa, que é de Deus vindo a cada coração e a cada momento. Eu quero desafiar você nessa noite, primeiro a você examinar o teu coração. Como é que está o teu coração com o Senhor Deus? Você tem essa salvação de Cristo Jesus? Você tem essa certeza da salvação em Cristo Jesus? Cristo já te deu vida e vida em abundância? Senão eu gostaria que você pensasse sobre isso nessa noite. E você que entendeu essa mensagem de salvação, você está sendo chamado pelo Senhor Deus a dizer: Pai, eu estou aqui. Eu estou ouvindo o teu chamado, eu estou recebendo a tua vida sobre a minha morte. Eu peço que o Senhor mude meu coração de dentro para fora. Mas também eu gostaria de desafiar você que já tem essa salvação, que já está entendendo essa salvação, mas a tua esperança está pequena. A tua esperança está limitada a esse tempo. Eu gostaria de que você orasse pedindo: Pai, quero agradecer pela salvação que eu já tenho, mas quero pedir que em fé e pela fé o Senhor encha o meu coração de viva esperança, na graça e no amor do Senhor Jesus Cristo, até que Ele venha, ou até que eu vou me encontrar com o Senhor.